Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Eu quero compartilhar um ensino poderoso da palavra de Deus sobre a nossa vida hoje. E eu quero dedicar essa noite a uma noite de ensino. E se você puder já tomar nota de algumas coisas e separar esse texto, ele vai trazer um ensino sobre a nossa vida que vai nos habilitar para algo especial. Prepara isso, porque Deus vai te ajudar. Capítulo de número 12, verso de número 1, a gente vai ler até o verso de número 11. 12, de 1 ao 11. 12, de 1 ao 11. Quem achou? Atos dos Apóstolos 12, verso 1. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los. E mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. Durante a festa dos pães sem fermento, tendo prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por escoltas de quatro soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior, ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre dois soldados, preso com duas algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Verso 7. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. E então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: ponha a capa e siga-me. E saindo Pedro, seguiu, e não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo, tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, e este se abriu por si mesmo para eles, e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua, e de repente o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Amém? Por um minuto olhe para mim e preste atenção no que essa história nos conta. Os primeiros mártires da igreja estão sendo, muitos deles, mortos. Agora prendendo Tiago, irmão de João. Herodes vê que isso agrada aos judeus e agora prende também o apóstolo Pedro. Pedro agora está numa prisão à noite, preso entre 4 grupos de 4 soldados. Havia 16 homens na guarda de Pedro. Ele estava acorrentado e trancado dentro da prisão. Herodes, tendo mandado matar Tiago, percebeu que aquilo era positivo para ele, como político, como governante. Ele ganhou um ponto com os judeus naquele momento. Então, entendeu que agora, pegando Pedro, que era um grande líder, falou assim: vou agora estourar. Executo esse, mato esse problema, ganho os dividendos da popularidade e me torno um rei reconhecido. A igreja está passando por esse tipo de perseguição. E então é nisso que agora Pedro está preso. Mas é curioso o texto que mostra para nós que Pedro dormia profundamente. Diga comigo: Pedro dormia profundamente. Eu estou colocando você na história para a gente pegar uma lição poderosa aqui hoje. E eu preciso que você entenda.
Pedro dormia profundamente por um motivo. Jesus prometeu que ele morreria velho. Jesus falou a ele assim, você vai ser boa, você vai ter a sua. Se preocupa não que você vai ter a sua, mas não vai ser agora. Então, meus irmãos, Pedro sabia que não era ainda. Não era agora. Eu quero te dizer que quem tem convicção de chamada, tem noite tranquila. Está no cárcere, está ameaçado de ser preso e julgado amanhã, mas tem noite tranquila. Sabe por quê? Porque aquele que prometeu é fiel. Alguém levanta a mão e diga, aquele que prometeu é fiel. Eu tenho palavras para a minha vida, eu tenho palavras para o meu futuro, eu tenho palavras que ainda não se cumpriram. Eu estou como Jacó naquela noite em que sonha, onde Deus diz, não te deixarei até que tenha cumprido tudo o que lhe disse. Ei, Deus não nos deixa até que cumpra o que diz. Jesus dormiu na tempestade, Pedro dormiu no cárcere, e eu quero dizer para você, aprende a descansar, quem te guarda não dorme. Levante a mão e diga, quem me guarda não dorme. E quem guarda os meus filhos? Dorme. E quem guarda a minha casa? Não dorme. E quem guarda a minha entrada e a minha saída? Não dorme. E quem guarda o meu levantar e o meu deitar? Não dorme. Quem guarda o meu hoje e o meu amanhã? Quem guardou o meu ontem? Não dorme. Quem guarda no dia bom e quem guarda no dia mau? Não dorme. Ele me guarda no dia bom para eu não me ensoberbecer. Ele me guarda no dia mau para não me abater. Ele me guarda no dia fácil para eu não acomodar. E Ele me guarda no dia difícil para eu não desanimar. Quem me guarda não dorme. Quem me guarda não dorme. Quem guarda a minha casa não dorme. Quem guarda a minha família não dorme. Consagrei meus filhos, foi no altar, não foi em qualquer lugar. Consagrei meu casamento no altar, não foi em qualquer lugar. Eu orei na minha casa antes dos móveis chegar, não foi qualquer outra coisa. O que eu estou dizendo para você? Quem guarda, não dorme. Só que a gente tem que entender que Pedro está submetido a um sistema. E é isso que eu quero falar para vocês hoje aqui. Se você pegar isso aqui, a gente vai mudar Pedro está submetido a um sistema. Existe um governo. Herodes está sob a autoridade do império para governar toda a Judéia. Herodes é uma voz desse sistema. O que a Bíblia vai apresentar para a gente, como, você pode colocar aí a palavra cosmos, cosmos, com K mesmo, cosmos. A palavra cosmos na Bíblia, ela se refere ao mundo como uma ordem, como o mundo está organizado, como o mundo está posto. Então, como o mundo estava organizado nos dias que sucedeu essa história? Olha para mim, é importante. Havia um imperador, o império e um rei chamado Herodes, submisso a essa ordem. O mundo estava organizado assim. Herodes tinha autoridade para prender e soltar, para matar e deixar viver. Então Pedro está debaixo deste mundo, dessa ordem. Como nós estamos debaixo de uma ordem, de um mundo organizado, de um mundo que nos foi posto. As coisas são assim. A forma mais popular é desse jeito que a banda toca.
É assim que se define. E o que eu quero te dizer é que existe um detalhe aqui. O mundo está debaixo de uma ordem, o mundo está debaixo de uma organização, mas a igreja fazia contínua oração por ele. E aqui é que está o segredo. Não importa a ordem que o mundo estabeleceu. Onde tem oração, tem mudança. Essa é a chave que eu queria pegar com vocês aqui hoje. A oração da igreja tem poder de interferir em resultados, sentenças, diagnósticos, estruturas, programas, projetos, leis, sentença. Eu não sei se você crê. Quando a gente está aqui, eu quero mostrar para você isso hoje. Quando a gente está aqui nesse ambiente, a gente pode mudar. A gente pode interferir. Por isso a minha palavra hoje é intervenção. A igreja provocou uma intervenção. O decreto de Herodes não podia permanecer. A sentença de Herodes não ia se cumprir. Por quê? Porque houve uma intervenção da igreja. Tá, você que me assiste, eu acho esse bando de maluco gritando. Sabe o que nós estamos fazendo? Enquanto nós estamos aqui gritando, está tendo uma intervenção. Eu já tive intervenção na vida da minha família, eu já tive intervenção na minha saúde, eu já tive intervenção nas minhas finanças, eu já tive intervenção nos meus filhos, porque quando a gente se junta aqui e grita igual uns malucos, a gente está mexendo com o cosmos. A sentença dessa terra não pode resistir o poder da oração da igreja. Levante a mão e diga comigo: quando a igreja ora, existe uma intervenção. De novo, quando a igreja ora, existe uma intervenção. Evangelho de João, capítulo 16, verso 33, esse todo mundo conhece. Mas põe para nós. João 16, 33, vamos lá. Estão comigo? Eu lhes disse estas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão. A palavra mundo aqui é esse cosmos que eu te falei. Nessa ordem posta no mundo, nesta organização, a maneira como o mundo se organizou, trará para vocês aflições. Mas encoste a cabeça no travesseiro à noite e durmam em paz, porque no mundo tereis aflições. Contudo, tende bom ânimo, porque eu venci esse cosmos, eu venci essa ordem, eu venci esse sistema, eu venci essa estrutura em que o mundo está posta. Vocês vai ser o seguinte, é quase que Jesus está dizendo: Pedro, no futuro, você vai estar preso, o cosmos, o mundo estruturado como está, vai tirar sua vida no dia seguinte, ou vai desejar tirar sua vida no dia seguinte. Mas tem de bom ânimo, tem de bom ânimo, tem de bom ânimo, tem de bom ânimo, tem de bom ânimo. Eu já venci essa ordem, eu já venci esse sistema, eu já venci essa estrutura. Meu Deus!
Vire para alguém e diga assim: este mundo está organizado para lhe trazer aflição, mas tem de bom ânimo. Jesus venceu este mundo. Eu quero profetizar paz aqui. Eu quero profetizar paz aqui. Agora, voltando ao detalhe da nossa passagem em Atos. Quem está me acompanhando? Tome nota. Houve uma intervenção da igreja. Eu quero fazer uma comparação. A Bíblia diz que Tiago foi preso e foi morto, só. Mas a Bíblia faz questão de dizer que Pedro recebeu oração. Aí a minha pergunta é, e se? Não estou dizendo que não aconteceu. Mas o texto não me dá essa informação, só estou fazendo um... E se a igreja tivesse se mobilizado também a favor de Tiago? Será que se mobilizou? Será que não? Essa informação a gente não tem. Mas eu tenho duas histórias, e numa das histórias diz que houve uma mobilização da igreja em favor de um, mas a história não diz nada a favor do outro. O que eu quero dizer para você? Olha para mim. Qual o impacto que nós como igreja podemos causar diante de uma situação em que a gente começa a orar com intensidade, fervor e confiança? E será que a gente não está deixando muita coisa passar? Muito Tiago ir para o fio da espada, quando a gente podia ser como a igreja que orou para livrar Pedro? A pergunta que eu lhes faço é, será que nós como igreja não podemos intervir nessa estrutura que o mundo está posto? Orando, declarando, profetizando. Eu quero orar para que Deus coloque em nós um movimento de oração. Nós somos uma força capaz de resistir. Nós somos uma força capaz de intervir. Há uma história da Segunda Guerra Mundial que eu gosto muito. Era o início da guerra e haviam tropas inglesas acuadas em uma praia francesa chamada Dunkerque. Eu gosto muito dessa história. Tem filmes sobre essa história, você pode assistir. O filme não conta uma parte que eu vou te contar. O que acontece é que eram mais de 300 mil homens ingleses, espremidos em uma praia sem arma, sem comida, sem defesa, e o exército alemão vindo com tanques e tudo. Seria o maior massacre e com certeza naquele dia a Inglaterra cairia e aí talvez a história do mundo seria outra. Mas começou. Ao longo do canal inglês, as igrejas não apagaram suas luzes e fizeram vigília dia após dia de oração. E milhares começaram a tomar as igrejas e orar, e os pastores conduzindo as orações. O tempo virou. Uma tempestade segurou o exército alemão e permitiu que todos os homens pudessem atravessar o canal com liberdade. Isso ficou conhecido como o milagre de Dunkerque. Tanto é que quando essa batalha, esse livramento acontece, aí passa a ter um feriado de ação de graça por esse dia. O que eu quero te dizer é que se uma igreja se puser a orar, se uma igreja se puser a mexer com as estruturas, ela para um exército, ela muda leis, ela reverte decretos. Sim, eu quero me reunir com vocês aqui hoje para que a gente possa interferir, entrar no meio de situações.
se tem um divórcio em andamento, se tem um filho se perdendo, se tem uma doença evoluindo, se tem um mal prevalecendo, quando a gente levantar a mão aqui hoje, a gente vai intervir. A gente vai intervir. Preso estava Pedro, mas a igreja fazia uma oração contínua e intensa sobre a vida dele. Eu vim pregar para alguém que tem uma causa difícil neste dia, mas que acredita que é possível uma intervenção da igreja, uma intervenção enquanto a gente ora, quando a gente dá as mãos, quando a gente declara, eu creio, Deus pode fazer. Sabe, nós estamos buscando outros subterfúgios e outros meios, quando o nosso segredo devia ser o segredo da oração. De interferir nas causas. Cara, não sei o que fazer, nós vamos orar. Já tentei de tudo, nós vamos orar. Olha só, a Bíblia diz que a igreja orava. E o que acontece? Quando a igreja ora, o céu é provocado. Anote isso, escreva aí. Quando a igreja ora, o céu é provocado. Deus é provocado. A oração é uma provocação da terra no céu. A oração é uma provocação. Olha o que a Bíblia diz. O que vocês acertarem aí embaixo, a gente vai acertar aqui em cima. O que for ligado na terra, será ligado no céu. Ele está dizendo, o que vocês acertarem aí embaixo, a gente ratifica aqui em cima. Ele está dizendo, eu vou passar a iniciativa para a oração da igreja. E quando a igreja começar a orar, porque quando a igreja orou, um anjo foi destacado. Quando a igreja orou, o céu respondeu. Quando a igreja orou, uma barreira foi quebrada. Alguém do espiritual irrompeu para o natural. Alguém do sobrenatural irrompeu para o mundo natural. Deixa eu te dizer, enquanto a gente está orando, o céu está abrindo. Enquanto a gente está orando, há um romper do reino para a terra. Quantos podem dizer amém? Quando a gente ora, a nossa realidade é invadida pelo céu. Quando a gente ora, a nossa realidade vai sendo invadida. E de repente a nossa realidade parece sonho. A nossa realidade parece sonho. Meu Deus. O que Pedro está vendo diz assim, isso aqui só pode ser um sonho. É o céu invadindo a realidade da terra. Eu posso ser um profeta aqui hoje. Deixa, nós vamos orar. E a realidade do céu vai invadir sua casa. Vai invadir essa igreja. O céu vindo à terra. É por isso que Jesus nos ensinou a orar. Venha o teu reino, venha o teu reino, venha o teu reino. Há uma invasão extraterrestre, há um derramar do céu na terra. Eu quero profetizar os céus abertos sobre a nossa vida. Eu caminho sobre céus abertos. Levante a mão. Eu caminho sobre céus abertos. Eu quero ver a visitação dessa realidade. Eu quero declarar isso, uma visitação de Deus na terra. Quando a igreja ora, meus irmãos, há um despertar. O Pedro que dormia acordou.
Quando a igreja ora, meus irmãos, não apenas quem dorme desperta, mas quem está preso é livre. A Bíblia diz que instantaneamente as algemas caíram. Quem está debaixo de um ambiente de oração, sabe que as resistências vão ser anuladas. Sabe que as portas vão se abrir. Sabe que Deus vai abrir caminho. O que houve naquele dia foi uma igreja orando. E essa oração trouxe o céu para a terra. O Pedro fala assim, não sei se isso é verdade, deve ser sonho. Se prepara. Os sonhos de Deus vão invadir sua realidade. Você pode profetizar para 2 ou 3, os sonhos de Deus vão invadir sua realidade. Vira para alguém de trás, os sonhos de Deus vão invadir sua realidade. Você vai guardar essa frase, vai ficar no teu coração, os sonhos de Deus vão invadir sua realidade. Eu quero dizer que tem gente separando que daqui a 1 ano vai estar viajando com o marido, vai olhar e dizer assim, o sonho de Deus invadiu minha realidade. Eu quero dizer que tem gente doente aqui, que já deram talvez até prazo para você, e daqui a 1 ano você vai estar dizendo, o sonho de Deus invadiu minha realidade. Eu quero dizer que tem gente aqui quebrada, mas daqui a um tempo você vai estar numa condição nova, e você vai olhar e vai dizer, o sonho de Deus invadiu minha realidade. Ei, amado, sabe o que está acontecendo? Nós estamos sonhando com um templo novo, e daqui a um tempinho a gente vai estar lá dentro, a gente vai olhar e vai dizer, o sonho de Deus invadiu a nossa realidade. E daqui a pouco você está olhando para o seu filho, e vai ver seu filho cantando, vai ver seu filho pregando, tem mãe aí que está orando. Porque eu vou te dizer algo, para minha mãe é fácil dizer meu filho é uma bênção. É ou não é? Para minha mãe é fácil. Ela pega o link do YouTube, manda para todas as colegas do WhatsApp dela. Meu filho, essa pregação do meu filho. Ela pega os meus livros e distribui. E aí ela mostra a foto da igreja. Para ela é? Mas eu vim dizer para você. Que daqui a um tempo é seu filho que vai estar pregando, é seu filho que vai estar cantando. E você vai dizer, o sonho de Deus invadiu a minha realidade. O sonho de Deus. A igreja orava. E enquanto a igreja orava, havia uma intervenção. O cosmos, a ordem estabelecida no mundo, não podia resistir. O dunamis, o poder da igreja que ora. Mateus capítulo de número 18, verso de número 19. Anote, marque. Diga glória a Deus. Leia comigo, vamos lá, está na tela, por favor, aqui. Vamos lá todo mundo, no 3. 1, 2, 3. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está no céu. 20, põe para mim. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Quando a gente se juntar aqui para orar daqui 5 minutos, sabe o que vai acontecer? Entre a mão de cada um que vai estar dado em oração, entre o amém de cada um, vai estar Ele próprio, Jesus dizendo, eu estou aqui para dizer, eu venci, tenham bom ânimo. Diga comigo, a concordância libera o poder de Deus. É por isso que a gente precisa valorizar. E é por isso que o inimigo vai combater movimentos coletivos de oração.
A ideia de colocar todo mundo junto aqui. A ideia da gente estar num lugar só. Levantar as mãos e declarar. Orarmos juntos em uma direção. Apresentarmos uma proposta bíblica e todo mundo declarar em cima dela. Qual é? Concordância. Porque a concordância libera o poder de Deus. E enquanto a gente está aqui concordando, está havendo intervenção, está havendo livramento, está havendo cura, está havendo restauração. Porque posso parecer um pastor à moda antiga, mas eu ainda acredito na oração, ainda acredito na igreja que profetiza, ainda acredito na igreja que levanta a sua voz, ainda acredito que se a gente estiver junto, congregando, a gente desata o céu, ainda acredito que anjos visitam a terra, e ainda acredito que demônios se submetem ao nome de Jesus. Levante a mão e vamos dizer: nós acreditamos no nome de Jesus, no poder da oração, na reunião da igreja, nos anjos na terra e nos demônios derrotados. Quem pode dar um aplauso ao Senhor, porque eu ainda acredito. A gente vai mexer no ambiente espiritual. A gente vai mexer na atmosfera espiritual. A ordem estava posta, mas a igreja fazia contínua oração. Anote o que eu estou te dizendo. A igreja sempre se moveu coletivamente em oração. A igreja sempre se moveu coletivamente em oração. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Ou melhor, capítulo de número 4, perdão. Atos 4. Verso de número 24. A igreja se movia coletivamente na oração. Repete comigo. A igreja se movia coletivamente na oração. Atos 4, 24. Ouvindo isso, levantaram-se. Levantaram? Como é que é? Ouvindo isso, levantaram juntos a voz. Diga comigo, precisamos liberar a voz da igreja. Aí, pastor, não gosta desse negócio de ficar repetindo. E por que você acha que você não gosta? Porque quando eu provoco você para abrir a tua boca, nós estamos liberando a voz da igreja. Levantaram juntos a voz a Deus. Atos capítulo 4, verso 31. Depois de orarem, quando a gente junta a nossa voz, depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciaram corajosamente a palavra de Deus. Foi tão grande a intervenção de Deus no meio daquele povo que uniu a voz, que as estruturas do lugar é por isso que a gente está testando bem o concreto. Você viu que a gente fez um negócio de teste de concreto lá? Sabe por quê? Porque aquele lugar vai ter tanto abalo sísmico. Aquele lugar vai ter tanto abalo sísmico. Vocês não têm noção. Porque a gente vai unir a voz.
E unindo a voz, o céu visita a terra. E quando o céu visita a terra, monte treme, casa treme, vida treme, homem treme, governo treme, justiça treme, autoridade treme, prisão treme, cadeia treme. Alguém comigo aqui hoje? Alguém comigo aqui? Eu já estou começando a ter vontade de gritar aqui já. Eu não sei se tem mais alguém aí. Calma. Agora você percebe que existe um ambiente querendo conter você? Porque você é um reator nuclear. Explodir. Uma voz. Uma voz libera o movimento. Uma voz libera o poder de Deus. Eu vou ler um último texto para ilustrar o nosso momento. Segundo livro das Crônicas, capítulo de número 7, verso 14. E a gente termina, vai para casa tomar sopa. Não tem sopa em casa? Então, o que tiver. Fica de pé. Respira fundo aí. Faz o aquecimento da voz. Você está preparado para intervir nos céus? Para atrair a nuvem do favor de Deus sobre nós? Para fazer uma oração que vai agora entrar dentro de cativeiros espirituais. Irmãos, eu quase que enxergo orações indo lá buscar filhos, maridos, orações indo mexer em situações, em papéis, em decretos, orações ativando questões jurídicas, políticas, familiares, financeiras, econômicas, empresariais, intervenções. Se prepare para ver Deus intervindo em áreas, em situações. Alguém comigo aqui hoje? Se prepare para ver Deus intervindo em questões que você não imagina. Deus já está entrando. Deus já está entrando. Eu estava meditando essa tarde, o Espírito Santo falou nesse texto comigo, dizendo o seguinte, ó. Se o meu povo, Bate o nome de alguém e diga assim, a igreja é o novo Israel de Deus. Diga, a igreja é o povo de Deus. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu os ouvirei. Dos céus eu os ouvirei. Dos céus eu os ouvirei. Do céu eu os ouvirei, perdoarei o seu pecado, curarei a sua terra. De hoje em diante os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Levante a mão e diga comigo, meu Pai está atento as orações que fazemos juntos. Quem crê, diga amém. Quem crê, diga glória a Deus. Eu não sei se você recebe o que o Espírito Santo traz sobre nós aqui hoje. Eu não sei se você consegue crer que Deus pode intervir em situações aqui e agora. Mas eu queria que você levantasse a sua mão direita agora com a minha aqui, ó.
E é uma mão de autoridade que a gente está levantando agora. E nós vamos declarar agora em nome de Jesus que todo espírito maligno está paralisado. Todo levante do inferno contra nós, nossa casa, a igreja, é rejeitado e repreendido. Todo espírito de enfermidade, miséria, destruição, opressão, nós repreendemos em nome de Jesus. Satanás foi derrotado e exposto à vergonha na cruz do Calvário. E no nome do Senhor, neste dia, nós declaramos: toda mentira e obra do diabo cai por terra. Diga comigo: céus estão abertos, e o Senhor trará o seu poder sobre a oração da igreja neste dia. Levante as tuas mãos e diga: Senhor, juntos nós clamamos uma intervenção do céu na terra. Cada um de nós colocamos a nossa causa diante do Senhor e concordamos que haverá uma mudança nesta situação. Quem crê nisso? Quem crê nisso? Quem crê nisso? Quem crê nisso? E se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Dê a mão à pessoa da direita e da esquerda. Dê a mão à pessoa da direita e da esquerda. Olhe para uma pessoa aí do seu lado e diga: Ele disse: se pedir em meu nome, o meu Pai vai atender. Jesus disse, e no nome de Jesus nós vamos pedir. Você crê numa interferência de Deus? Você crê numa interferência de Deus? Então eu quero que você feche os olhos e ore. Deus, eu preciso que o Senhor entre nessa área. Ore. Ore. Ore por uma causa. Ore para Deus agir. Ore para Deus operar. Ora para Deus livrar filhos. Ora para Deus sarar a família. Ora para Deus restaurar casamento. Ora para Deus abrir uma porta de emprego. Ora para Deus livrar da dívida. Ora para Deus curar esse corpo agora. Ora para a enfermidade desaparecer, para o câncer sumir. Ora para os pulmões serem restaurados, para o sangue ser curado. Ora para os ossos serem restaurados. Ora para vir o batismo com o Espírito Santo. Ora para ser derramado o poder de Deus. Ora para vir a graça do Senhor. Ora para acontecer um milagre em nome de Jesus. Ore. Você em casa, ore. Você em casa, ore. 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 Eu creio em intervenções de Deus. Eu creio em intervenções de Deus. Eu creio em intervenções de Deus. Eu creio em intervenções divinas. Eu creio em intervenções do Pai. Eu creio em visitações do céu na terra. Eu creio que os sonhos de Deus vão invadir a vida da igreja. Eu creio que o Senhor há de operar milagres no meio do seu povo. Eu creio que o Senhor vai operar e vai trazer saúde. Senhor, que os próximos dias sejam dias de milagres. Nós recebemos isso.
ao Senhor. Tenha o tempo de oração. Jesus disse: a minha casa será chamada casa de oração. Ora, vai só ora. Vai fluindo. Deus, intervenções nos negócios, intervenções na família, intervenções na saúde, intervenções no Brasil, intervenções em Suzano, intervenções em São Paulo, intervenções de Deus no fórum, na justiça, intervenções de Deus nos bancos, nas negociações, nos projetos. Deus, entra com a tua presença agora. Ora, só ora, só ora. Entra com o teu poder, entra com a tua graça. Senhor, esta igreja está aprendendo a orar. Esta igreja está invocando promessas. Esta igreja está vivendo milagres. Esta igreja está envolvida em fé. Esta igreja está abençoada no teu poder. Haverá uma intervenção. As portas vão se abrir. As cadeias vão cair. Os caminhos vão se aplanar. Em nome de Jesus. Levante a mão do seu irmão e diga comigo: Senhor, nós concordamos com a oração dos nossos irmãos e cremos que os próximos dias serão dias de sinais, de ações do céu, visitações de anjos, curas, milagres, sinais, maravilhas. A boa mão do nosso Deus está conosco. Diga: eu caminho com a igreja debaixo da promessa e do favor de Deus. Quem crê, dá um aplauso bem forte.